Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Almir Nascimento e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, não deixa de se inscrever, já deixa o like aí nesse vídeo, compartilha com os amigos que vocês sabem que vão gostar desse tipo de conteúdo. Aqui no canal toda semana tem aula de biscuit e a aula de hoje é esse lindo leãozinho, o Rick, do desenho Bolo Fofos, né? Um desenho que está super em alta aí, um tema super vendável, uma peça linda que você vai poder estar usando aí para decoração de mesa. Dá para adaptar também para fazer topo de bolo, né? E a minha ideia aqui é fazer um lindo totem com todos os personagens, né? Um totem que vai ficar com mais ou menos 30 centímetros. E essa é a primeira aula com o primeiro personagem. Se vocês gostarem, não esquece de deixar o like, isso é muito importante. Vou deixar uma meta de 400 likes para soltar a parte 2 dessa aula aqui, tá? A parte 2 eu vou fazer o polvo Paul, né? Que vai estar em cima da cabecinha aqui do Rick. Né, e eu espero que vocês gostem. Considerem também a possibilidade de se tornar um membro VIP aqui do canal e ter acesso a conteúdos que só os membros VIP têm acesso. Bom, então é isso, gente. Chega de delongas e vamos pro passo a passo. Então, gente, para a base do nosso personagem, vamos precisar de uma bola de isopor de 60 milímetros. Você pode estar fazendo também com uma bolinha menor ou um pouco maior, aí vai depender de você, né? Essa técnica que eu vou ensinar aqui tanto serve para esse tamanho de bolinha, quanto para uma bolinha um pouco menor ou para uma bolinha um pouco maior, tá? Ó, bolinha de 60. Vou pegar uma lixa e vou dar uma lixadinha aqui nessa divisão, né, que toda bolinha de isopor tem. Então a gente vai remover essa divisão aqui usando a lixa. Estou usando uma lixa d'água mesmo, pode ser até uma lixa de unha, né? Desde que tire, né, essa película que tem aqui na bolinha do isopor. Pronto, película removida, o que a gente vai fazer? Vou pegar um dos lados dessa bola, né, eu escolhi esse aqui, para posicionar aqui na minha base e vou pressionar aqui com a palma das duas mãos. Faço pressão nessa bola para que ela fique nesse formato aqui, ó, gente. Tá vendo? Ela vai ficar com uma das faces mais achatada, que é onde a gente vai modelar o rostinho do nosso personagem, tá? Então, a bolinha de isopor pronta. Então, agora o que a gente vai fazer? Colinha branca. Estou usando aqui a PVA Extra da Tech Bond. Ó, passo a cola e espalho ela em toda a bola de isopor. Espeto um palitinho de dente aqui na bola de isopor e deixo ela secando em um isopor, né, até essa cola secar por completo. Peguei aqui 75 gramas de massa. Gente, essa massa aqui é a massa amarelo ouro da Inkway que eu mesclei com branco. Eu usei 30% de massa branca e 70% de massa amarelo ouro. Aqui tem 75 gramas. Então, ó, é mais ou menos isso aqui, ó. Eu vou usar isso aqui mais ou menos de massa branca para isso aqui de massa amarelo ouro, tá? Bom, a gente vai misturar bem, né, esse tom até a gente chegar nessa corzinha aqui. Solvo bem essa massa e vou abrir usando um rolinho maciço, tá? Ó, vou deixar mais ou menos nessa espessura aqui, ó. Mais ou menos uns 5 milímetros é o suficiente, tá? Ó, bolinha de isopor já com a cola, né? Passei cola na bolinha. Então, o que a gente vai fazer? Ó, primeiro eu vou dar uma esticadinha aqui, né? Eu acho que vai ser legal fazer, ó. Vou pegar aqui essa massinha, vou depositar bem aqui onde a gente fez aquela marcação. Lembra que a gente achatou a bolinha na mesa? Pronto. Essa marcação aqui vai ser onde vai ser a face do nosso personagem. Então, a gente vai pegar essa massinha e vai depositar ela bem na parte frontal aqui, ó, dessa bolinha de isopor. E vamos jogar todo esse excesso de massa aqui para trás dessa bolinha, ó. A gente vem arrastando aqui os excessos para o centro. Olha só. O peito da mão aqui, ó. E faço aqui a união no meio com o próprio rolinho de abrir massa, tá? Um movimento de vai e vem para unir bem essa massinha e sempre preservando aqui ó, a parte frontal, né, onde vai ser onde a gente vai modelar o rostinho do nosso personagem, né? Ó, sempre preservando essa parte frontal e sempre alisando com a palma da mão.
E temos aqui a base para a cabeça do nosso personagem. Bom, gente, sobre os olhinhos, vocês podem estar usando aí os olhinhos resinados, né? Caso vocês tenham olhinhos nesse tamanho aqui. Caso vocês não tenham, eu vou mostrar para vocês como a gente pode estar fazendo os olhinhos enxertados mesmo, tá? Da maneira que eu mais gosto de fazer, que é usando aqui, ó, um círculo de acetato. Como vocês podem ver, ó, os olhos da maioria dos personagens, eles são redondos, né? Alguns têm essa fenda aqui embaixo, ó, como do leãozinho aqui, né? Eles sempre são representados dessa forma aqui, né? E o que eu faço? Eu fiz aqui um círculo de acetato para aquela bola de isopor que a gente está usando de 60 milímetros. Eu vou usar aqui, ó, um círculo de acetato de pouco mais de 2,5 centímetros, 2,6 centímetros, tá? Ó, como o leãozinho tá com o olhinho aqui, com essa fenda embaixo, né, com esse cortezinho aqui embaixo, vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou pegar um cortador de círculo, vou colocar aqui no acetato. Deixa eu tirar esse desenho aqui para vocês verem melhor. Ó, pego o meu círculo de acetato, vou marcar aqui com um cortador, vou usar um grafite para marcar. Ó, marquei. Acho que não tá dando para ver direito aqui no vídeo, né, a marquinha do grafite. Tá vendo? Tá bem sutil aqui, mas dá para mim cortar certinho. Eu faço esse corte aqui, ó, e esse vai ser o molde do olhinho do nosso personagem, do leãozinho, tá? Molde pronto, a gente vai marcar agora na cabeça. Por isso a massa ela precisa estar fresquinha ainda, então assim que a gente encapa, a gente já vem aqui marcando o olhinho. Ó, venho com o meu acetato, aqui na lateral pressiono nessa massa de biscuit. Ó, contorno bem aqui toda essa massinha com o acetato e com bastante cuidado a gente vai remover aqui esse acetato do olhinho. Eu vou fazer ele com o olhinho piscando, tá? Então vou marcar só uma vez, né? Mas aqui é só a gente, se quiser fazer com os dois olhinhos abertos, é só a gente vir aqui, ó, do outro lado e marca aqui também, dando uma distância de mais ou menos meio centímetro de um olhinho para o outro e deixa secar, tá? Como eu vou fazer ele com o olhinho piscando, então eu vou fazer só uma marcação e vou deixar secar, tá? Nos próximos personagens a gente faz aí com os dois olhinhos, com os olhinhos abertos, para que a gente tenha aí outras possibilidades, né, de estar fazendo aí esses olhinhos, tá? Agora a gente vai voltar com o nosso palitinho de dente aqui para baixo e vou colocar no isopor e vou deixar isso aqui secando. Bom, agora a gente vai para uma parte muito importante, que é o enxerto do olhinho. Ó, peguei aqui massa branca, vou abrir essa massa numa espessura não muito fina, não muito grossa, mais ou menos uns 2 milímetros. Ó, essa espessura aqui tá ideal. Vou pegar aqui o molde que a gente fez o olhinho, ó, aquele molde de acetato, e vou colocar aqui em cima desse molde. E vou usar o próprio molde para cortar aqui esse olhinho, ó. Vou usando aqui as bordinhas do acetato para cortar essa massa de biscuit. Olha isso. Então o que é que eu vou fazer agora? Vou tirar aqui a massinha branca. E olha isso, gente. Já temos aqui o molde do olhinho. Se a sua massa estiver muito molinha, muito pegajosa, você pode passar um pouco de creme nível, bem pouquinho, gente. Só mela assim o dedo e passa no acetato para a massa não grudar. Tá bom? E ó, temos aqui já o olhinho no tamanho exato para enxertar aqui na nossa cabeça. Passo uma aguinha, né, esfrego bem. Aqui já tá seco, né, essa massa amarela já secou. Vou passar bastante água aqui, ó, espalho bem a água até a gente sentir que soltou a cola branca do biscuit. Vou tirar aqui os excessos da bordinha e pego aqui, ó, o olhinho, a massa branca no caso, e coloco aqui bem no centro dessa cavidade que a gente fez. E venho aqui, ó,
dando aquela achatadinha aqui nas bordas, para ir encaixando bem direitinho na cabeça, tá bom? Ó, vou pegar aqui o pincel modelador para caprichar nesse acabamento aqui em volta. Molho aqui a ponta do pincel modelador na água e venho dando aquela contornada aqui na bordinha com o pincel, para essa massinha ficar bem acomodada aqui na cavidade do olho, tá? Ó, finalizo passando uma aguinha aqui em volta, molho o dedo na água e passo em volta aqui toda a bordinha desse olho, tá? No caso das peças, quando tiverem os dois olhos, a gente faz a mesma coisa, repete nos dois. Esse aqui, como tá um olhinho só, né, o outro vai estar piscando. Então, aqui já tá ok. Para marcar o outro olhinho, eu vou usar aqui um grafite e vou dar uma distância aqui de mais ou menos. Vou seguir uma reta aqui, né? Então, eu vou dar uma distância de mais ou menos 1 centímetro, mais ou menos 1 centímetro, e vou fazer um V. Quase que um V, gente. Ó, é um traço nessa direção e outro mais embaixo aqui, ó, na mesma direção. O de baixo um pouco mais longo e de cima um pouco mais curtinho. Aí aqui vai ser o outro olhinho dele, né, que ele vai estar piscando o olho. Já vou aproveitar também e vou desenhar as sobrancelhas. Essa vai ficar um pouco mais deitada, né, que ele tá piscando o olhinho, então tá fazendo um charminho. E essa vai ficar um pouco mais arqueada. Ó. E vai ficar assim. Como vocês estão vendo, é um topo, vai ficar um topo grande, né? No caso um topo de bolo. Seria mais, uma peça mais para uma decoração, né? Como a gente vai fazer um totem. Então é uma peça mais decorativa, né? Do que um simples topo de bolo. E tenho certeza que vocês vão gostar bastante do resultado. Agora vamos para o topetinho. Para o topetinho dele eu vou usar 12 gramas da mesma massinha amarela que a gente está usando, né, em toda a peça. Começo com uma bolinha, como tudo que a gente começa no biscuit. Né, ó, bolinha. Em seguida eu vou fazer uma coxinha. Deixa eu afinar bem essa pontinha. E vou dar uma achatada nessa coxinha, tá? Em seguida, ó, dou uma entortadinha nela aqui pro lado. Fazendo quase que uma barbatana de tubarão. Vou cortar esse excesso aqui embaixo, para deixar bem retinho aqui. Ó. Isso, essa massinha que sobrou, eu dividi ela em duas partes, uma parte maiorzinha e outra menorzinha. Faço mais uma coxinha. Achato também. Curvo. Que eu vou achatar aqui essa parte de baixo. E vou unir com essa daqui, ó. Sempre dando aquele caimento pro lado. E já vou unir aqui essas duas partes. Ó. Vai unindo com cuidado aqui na parte de trás também. Para deixar isso aqui o mais juntinho que você conseguir. A melhor emenda que você conseguir aqui possível. E repito a mesma coisa com a bolinha menor, com a massinha menor. Ó, faço também uma coxinha, achato e vou unir aqui. Ó, ficou era para ter sido um pouco menor. Então vou cortar aqui esse excesso. E faço a mesma coisa. Pincelzinho modelador. E vai unindo. Pronto, aqui eu vou pegar a água, ó, eu vou fazendo a união bem certinho.
pincel modelador serve para isso, né, gente? Pra gente fechar as emendas. Ó, topetinho ok. Então a gente vem aqui, ó. Topinho da cabeça do nosso personagem. Vou passar uma aguinha aqui primeiro. Ó, sempre delimitando aqui onde tá a sobrancelha, tá vendo? A gente não vai deixar essa massinha passar para a sobrancelha. A gente vai posicioná-la bem aqui no topo da cabeça. Só uma gotinha de cola branca aqui embaixo, pra gente garantir que vai ficar bem fixo. E agora a gente vem aqui, ó. Posiciona no topo da cabeça e vem ajustando aqui, ó, as laterais. E agora o trabalho fica por conta do nosso pincel modelador, né, gente? Ó, vem unindo isso aqui, pegando a massinha de cima para baixo aqui com o pincel, ó, e vai enxertando esse topetinho aqui no topo da cabeça dele. Almir, você não acha que ficou muito grande? Não, gente, lembra que a massa aqui de baixo já tá seca, então eu dei, né, deixei um pouco mais volumoso, já porque quando essa massinha de cima secar, a massinha do topetinho no caso, ela vai se igualar aí com a massinha já seca da cabeça, tá? Então não precisa se preocupar muito com isso. Ó, faço isso em todo o cabelinho, parte da frente, parte de trás. Olha só. Já tá ficando bem lindão, hein? Acho que eu já mereço o like aí, se você não deixou o like ainda. Acho que é a hora de deixar essa, porque olha só como tá ficando lindão o nosso bolo fofo. O leãozinho. Vocês não acham que esse leãozinho ele lembra um pouco o Simba? Eu acho que ele lembra um pouco o Simba. Gente, para cada orelhinha eu vou usar 7,5 gramas da mesma massa amarela. Ó, bolinha. Em seguida eu faço quase que um rolinho, um ovinho, né? Transformo essa bolinha num ovinho. Achato. Ó, dou uma leve achatada. Deixo um lado levemente mais fininho, outro lado mais gordinho. Esse lado mais fininho, ele é o lado que vai encaixar na cabeça, tá? Então eu venho com um boleador. Ó, peguei esse boleador aqui, ele é o segundo do maior para o menor do kit da Blue Star. E pressiono aqui no lado mais fininho e deixo ele nesse formato aqui, ó, tá? O que é que a gente vai fazer? A gente vai cortar isso aqui com a tesourinha, ó. Corto isso aqui para ele encaixar bem certinho lá na cabeça, né? No final de tudo, a orelhinha acaba ficando com 7 gramas de massa, né? Porque a gente remove mais ou menos meio grama. Essa aqui é a esquerda, vou fazer a direita também, seguindo essa aqui, né? Para ficar bem simétrica. Ó, 2 orelhinhas prontas. Vou umedecer aqui, ó, lateral e outra lateral aqui da cabeça, que é onde vai ficar posicionadas as orelhinhas. Dá uma olhadinha nos desenhos de referência, né? Sempre importante. Eu vou ver aqui onde que eu vou aplicar essa orelhinha, vai ser aqui, ó. Percebam que eu jogo aqui a parte de baixo dela levemente para trás. Tá vendo? Ela vai ficar nessa posição aqui. Olha isso. Só que antes de colar, eu vou colocar só uma gotinha de cola branca aqui, ó, nesse meio, para garantir, né, que essa orelhinha vai fixar bem. Então, ó, posiciona a orelhinha no lugar que eu quero fixar. Ó, e venho com bastante cuidado agora aqui, ó, com o pincel modelador. E vou unindo aqui essa orelhinha. Eu vou molhar a pontinha do pincel e venho passando aqui, ó, emendando essa orelhinha na cabeça, tá? Vai com cuidado, é uma parte mais delicada aí da peça, então a gente tem que fazer um bom acabamento. Ó, faz igual a gente fez no topetinho, né? Vai contornando essa orelhinha aqui até a gente fixar ela por completo. Feito isso, a gente vai colocar um palitinho de dente embaixo e vai deixar essa peça secando, né, em cima de um isopor, com cuidado para não desmontar as partes. E, ó.
E ó, gente, aqui eu deixei as orelhas secarem um pouquinho, depois que elas deram uma boa ressecada, né, deixei secando em cima de um isopor. Então aqui na parte de trás da orelha, ó, que já fiz desse lado, vou fazer desse aqui agora. A gente vai fazer uma emendazinha, pegando aqui a massinha da mesma cor, faz uma minhoquinha bem fininha, passo água aqui, ó, nessa fenda, molho o pincel na água, passo aqui, ó, toda essa fenda aqui da orelha, passo um pouquinho aqui também na frente, ficou uma imperfeiçãozinha aqui, tá vendo? Então passo água aqui, só água mesmo, gente. E agora eu venho aqui com essa minhoquinha de massa, ó, deposito ela bem aqui onde tinha aquela falha e jogo em todo esse encaixe aqui em volta da orelha, tá? Ó, pincelzinho modelador e a gente vem aqui fazendo esse reparo aqui do encaixe, né, fazendo essa emenda, usando aqui a pontinha do pincel modelador, aquele movimento de vai e vem, até vedar aqui esse encaixe da orelha. Finalizo com a água, molho a pontinha do pincel na água e aliso novamente todo o encaixe e com a pontinha do dedo também, ó. Aliso até garantir aqui uma emenda lisinha, o máximo que você conseguir. E agora vamos para a fuça do nosso leãozinho. Eu peguei aqui 1,5 gramas de massa amarela. Esse aqui é o amarelo do limão que eu mesclei com branco. Ó, faço quase que uma coxinha e achato, gente. Achato aqui na palma da mão mesmo. Ó, vai ficar nesse formato triangular, tá? Ó, quase que no formato de um moranguinho. A gente vai pegar aqui a cabeça do nosso leãozinho. E essa boquinha, ela precisa ficar nessa posição aqui, ó. Entre os olhinhos, tá vendo? Vou passar a água aqui nesse meio. Ó, espalho bem a água. Para garantir, coloco uma gotinha de cola branca também. Eu não vou colocar, mas recomendo que vocês coloquem. Ó, achato essa massinha bem aqui. Venho espalmando ela. Ó, pressiona bem contra a cabeça. Ó, desse jeito. Ó, agora eu peguei menos de meio grama, gente, dessa massinha aqui, salmão, né, um rosinha, né, cor de goiaba, achato, ó, deixo quase que naquele mesmo formato ali, só um pouquinho mais alongado, daí a gente vai depositar ele bem aqui, ó. Vou passar água aqui em cima dessa massinha que ainda tá fresquinha também, né, e vai grudar bem aqui massa com massa, né, massinha fresca com massinha fresca. Vai grudar bem. Ó, deixei um espacinho aqui em cima, tá vendo? E da metade para baixo eu depositei aqui essa massinha cor de goiaba, tá? O que é que a gente vai fazer agora? Vou pegar mais 2 bolinhas da mesma massinha amarela que a gente usou aqui embaixo. Ó, tem menos de meio grama aqui, gente. Não vou nem pesar. Ó, divido em 2, tá vendo? 2 mini bolinhas. Achato essas bolinhas, vou unir aqui as duas e a gente vai colocar elas bem aqui, ó. Tá vendo? Em cima da massinha goiaba, tá? Ó, pressiono para unir bem essas massinhas. Ó, de início parece que não vai dar certo, mas acredita no processo, vai dar tudo certo. Venho novamente com a massinha salmão, ó, uma mini bolinha, menos de meio grama. Faço quase que um quibe, ó, dou uma puxadinha aqui nas pontinhas para cima e achato, vai ficar quase que no formato de um bumerangue. E a gente vai
colocar aqui em cima, tá vendo? E pressiono. Porém, deixo ainda um voluminho aqui na lateral, tá vendo? E ele vai ficar assim. E aí, o que vocês estão achando? Para a cauda do nosso leãozinho, eu vou estar usando aqui 9 gramas da mesma massinha que a gente usou, né, na cabeça, nas orelhas, no topete. Bolinha. Em seguida, um rolinho, ó, nesse formato aqui. Vai ficar com mais ou menos 8 centímetros, pouco mais de 8 centímetros. Dou uma entortadinha aqui nele. Deixo nessa posição quase que um C. Eu vou deixar em cima de uma esponja secando. E agora vamos para uma das partes mais legais, né, que é pintar a peça. Diluir aqui um pouco de tinta na cor marrom escuro. Vou usar aqui esse pincelzinho aqui, é um liner, tá vendo? Um filetezinho. Pra gente fazer aqui pra gente contornar esses tracinhos que a gente desenhou, né? No caso, o olhinho que tá piscando. E as sobrancelhas dele, que também vão ser na mesma cor, no mesmo tom, né, de marrom. Eu já carrego o pincel aqui. Dou uma testadinha nele primeiro. E eu aqui não tenho o que fazer, né, gente? É só a gente contornar o desenho que a gente fez. Ó. Respira um pouco, fundo. E só fazer o tracinho. Tá vendo? Não tem muito segredo. Sobrancelhas. Ó. E olha só que lindão que já tá ficando. Ó, vocês vão perceber que aqui, né, eu tive um probleminha com a orelha. Essa orelhinha aqui, ela pendeu um pouco. Por isso que é legal que a massa esteja bem firme, né, pra gente fazer as orelhinhas. Se for uma massa muito molenga, você sova bem essa massinha, né, até ela pegar uma resistência, porque senão pode acontecer isso. Aqui nessa peça não vai ter problema, por quê? Porque aqui a gente vai fazer um totem. Esse aqui vai ser a primeira peça, né, do totem, e vão ter outros personagens em cima dele. Então, como o personagem vai estar aqui em cima, então é uma desculpa para que, né, a orelhinha dele esteja um pouco tortinha, né, e o olhinho esteja piscando também. Então, né, a gente vai tirar por aí esse pequeno defeito, digamos assim, né? Bom, vamos lá, com essa mesma tinta aqui marrom, eu vou pintar dentro das orelhinhas, ó, carrego aqui com esse pincel, né? Como eu sempre falo para vocês, eu não tenho pincel de estimação, né? Eu vou pelo olhômetro, vejo o que é que vai caber ali naquele local ali onde eu vou pintar, e escolho o pincel dessa forma, gente. Vou pintar aqui, ó, tudo primeiro, né? Tem uma partezinha rosa aqui dentro da orelha, mas primeiro eu vou pintar tudo de marrom, tá? Depois a gente pinta a parte rosinha, tá? Ó, fazer a mesma coisa na outra orelhinha. Para desenhar a íris, para facilitar, eu vou usar esse cortador de círculo aqui. Ó, ele é o de 2 centímetros, é o cortador de círculo da Blue Star. Né? Você pode estar usando qualquer outro cortador de círculo que tenha mais ou menos essa circunferência, porque ele vai caber certinho aqui para fazer o desenho. Ó, percebam que eu vou deixar uma partezinha amarela ali, tá vendo? Porque eu não vou querer que esse olhinho fique totalmente redondo no centro, tá? Vocês vão entender como que eu vou fazer, ó. Vou segurar aqui bem esse cortador, pego um grafite e faço o contorno aqui, ó, só na parte branca do olho, tá? Ó. Venho aqui, confiro se tá do jeito que eu quero, na posição que eu quero, tá exatamente como eu quero. Tá vendo? Ele fica bem redondinho. A gente pode fazer isso no olhinho de todos os personagens, né? Desde que você esteja fazendo o olhinho pintado, como eu tô fazendo aqui, claro. Né? Mas, como eu já falei, né? Vocês podem estar usando aí olhinho adesivo, ou pode fazer de outras formas, de fazer com os olhinhos totalmente fechados, como vocês preferirem. Fica aí a dica para vocês. E vocês vão perceber que pintar o olhinho também não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Sei que muita gente tem pavor de pintar olhinhos, né? Não troca o olhinho adesivo por nada. Mas muitas vezes a gente não tem aquele olhinho adesivo, justamente naquele formato que a gente precisa, naquele tamanho que a gente precisa, né? Então, fica aí a dica para vocês, né? Pintar é sempre uma excelente opção, sem falar que a peça vai ficar ainda mais personalizada. Ó, olhinho desenhado aqui com grafite. Diluí aqui um pouco de tinta na cor melão, né, que é uma cor que eu achei mais aproximado aqui com a cor dos olhinhos dele. E a gente vem carregando aqui, ó, esse olhinho. Vou usar esse pincel aqui mesmo. Meus pincéis estão terríveis, gente. Eu comprei novos pincéis aí. Infelizmente eu cortei a minha parceria que eu tinha, né? Eu mesmo
me demiti da parceria que eu tinha de pincéis, né? Infelizmente, quando a parceria não é boa para ambos os lados, né? A gente tem que, né, dar um basta. Foi o que eu fiz. Pintei aqui a parte redonda dos olhinhos. Capricha aí na pintura, né? Deixa essa primeira camadinha aqui secar. Ó, dei mais uma demão, né? Enquanto seca, peguei aqui a tinta na cor salmão. Outro pincelzinho aqui, ó. Peguei esse filete mesmo. E a gente vai fazer tipo uma meia lua aqui dentro da orelhinha do nosso leãozinho, ó. Vou fazer desse lado aqui para vocês verem primeiro. Eu vou pegar aqui do cantinho e vou fazer uma meia lua dentro dessa orelhinha. Aqui a gente vai precisar provavelmente dar umas 2 ou 3 demãos, né? Como eu pintei tudo de marrom primeiro dentro para facilitar. Então essa tinta marrom aqui vai precisar ter mais de uma camada, né? Para cobrir bem ali aquele fundo marrom. E que tipo de tinta a gente pode estar usando para pintar o biscuit? Gente, pode ser tinta acrílica fosca, pode ser tinta PVA, pode ser tintas à base d'água. Só não pode ser tinta de tecido, tá? Tinta de tecido ela não funciona muito bem no biscuit seco, né? A tinta de tecido ela funciona mais pra gente tingir a massa, tá? Ó. E aqui a gente vai deixar secar. E vai dar mais uma demão. Repete a mesma coisa na outra orelhinha para ficar igual. E ó, dentro desse círculo aqui, depois que a tinta secar, a gente vai fazer outro círculo interno. Ó, vou deixar só uma camada bem fininha desse amarelo. Olha só. Gente, eu não tenho muita coordenação motora para desenhar gravando o vídeo. Então, provavelmente depois eu vou dar uma pausa aqui na gravação e vou consertar esse círculo, tá? Então, não estranhe se vocês depois, né, o vídeo pausar e voltar com o círculo certinho. Mas vamos lá. Tô me esforçando aqui para sair esse círculo. Não ficou certinho, mas eu vou consertar ele. É mais ou menos isso, tá vendo? A gente vai fazer um círculo interno aqui, deixando só uma bordinha de amarelo. E agora vamos preencher aqui essa íris com tinta preta. Vou usar aqui esse mesmo pincelzinho filete aqui, ó, que eu usei na parte interna das orelhinhas. Não tem segredo, gente. É só a gente carregar aqui todo esse centro do olhinho com essa tinta. Eu vou dar 2 demãos, né? Eu vou dar a primeira demão, deixo a tinta secar e depois dou uma segunda demão para deixar esse olhinho bem bonitão. Então, gente, olhinho pintado. Então agora eu vou pegar aqui a tampinha mesmo da tinta, pego um palitinho de dente, carrego aqui a pontinha do palito na tinta branca e vou fazer um pontinho bem aqui, ó, entre a tinta amarela. Deixa eu carregar mais. Entre a tinta amarela e a tinta preta. Ó. Fiz um pontinho. Então agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o pincel, vou carregar aqui na tinta branca também. E do lado aqui do pontinho branco, ó, eu puxo um tracinho. Esse tracinho ele vai ficar entre a tinta preta e a tinta amarela. Ó. Prontinho. Olhinho pintado, então agora vamos fixar o rabinho do nosso bolo fofo. Ó, peguei aqui o rabinho já seco. Aqui nessa pontinha mais fina eu vou fazer um corte chanfrado. Ó, um cortinho na diagonal, tá vendo? E a gente vai fixar esse rabinho bem aqui. Cortar um pouquinho mais. Ó, ele vai ficar assim. Tá vendo? E a gente vai fixar esse rabinho bem aqui na lateral do nosso bolo fofo. Já vou furar aqui a parte onde eu vou querer. Esse furinho aqui foi o furinho que eu tinha feito para deixar secando. Eu vou fazer um furinho aqui na lateral. Ó, nossa posição aqui para mim tá bom. Peguei aqui um pedacinho de arame galvanizado. Perfuro. Ó. Gotinha de cola instantânea aqui, ó.
E agora é só a gente fixar esse rabinho aqui no arame galvanizado. Ó. Você pode escolher outra posição, né, se você quiser, claro. Eu acho que essa posição aqui ficou bem legal. E vai ser assim que vai ficar o meu. Aqui a gente pode fazer Aqui a gente pode fazer uma conexão, né, com uma minhoquinha de massa bem fina aqui em volta. Mas eu não acho necessário, vai ficar assim mesmo. Tá? Vou só dar uma ruborizada agora para finalizar. E vou usar aqui a minha paleta maravilhosa da Tropicalia. Ó, vermelho. Tiro aqui o excesso, né, para não ficar muito forte. Quero bem suave. E aplico aqui nas bochechas do nosso leãozinho. Ó, bem de leve, gente. Olha isso. Que lindão que vai ficar o nosso leãozinho bolo fofo. Peça pronta, agora vamos fixar na base, né? E ó, gente, eu fiz essa base aqui, uma base simples, não tem muito segredo, né? Eu já ensinei a fazer várias bases aqui no canal. Essa aqui não é lá esse bicho de 7 cabeças, eu só abri aqui uma massinha na cor cinza lunar, uma massinha marrom, né, que eu mesclei com branco. Marquei com um marcador de pedra da Blue Star, de pedra não, de tronco da Blue Star, para ficar com essa textura de madeira. E a gente vai fixar o nosso leãozinho bem aqui, ó, bem aqui no centro, né? Essa aqui é a primeira peça do nosso totem. Vou fazer um furo bem aqui no centro dessa base. Ó, ela já está bem seca, mas eu ainda consigo perfurar com uma esteca de metal. E vou fincar aqui esse pedacinho de arame galvanizado. Acho não, tá muito. Vou cortar aqui mais ou menos uns 3 centímetros é o suficiente, tá? Ó. Vou cortar aqui o excesso. Fixo aqui bem no centro. Vou colocar uma gotinha de cola branca aqui na base. E vamos colocar também cola instantânea. A cola instantânea eu vou colocar aqui no furinho aqui do nosso leãozinho, tá? E agora é só a gente fixar nossa peça aqui na base. Ó, dou um leve pressionado, né, até a cola fazer efeito. Tá pronta a nossa peça, né? Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar uma meta de likes aí de 400 likes. Assim que bater os 400 likes aqui na aula, eu solto a parte 2 com a aula do polvo, que vai estar sobre o leãozinho, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo.